abra sua Bíblia, por favor, lá em 2 Samuel, capítulo 12. Segunda Samuel, capítulo 12. Meu irmão, minha irmã, por acaso você já foi pego no pulo quando você estava fazendo o trem errado? Você estava ali fazendo um negócio mais ou menos escondido, assim, que às vezes não era um trem nem muito errado assim não, mas que você estava fazendo meio escondido ali porque tinha potencial para ser repreendido de alguma forma e tal. E aí quando você estava fazendo isso, você foi lá e alguém chegou de repente e você, eita, e descobriu. Eu fui pego. Eu lembro de uma vez, quando eu era bem menor do que eu sou hoje, bem mais novo. Eu acho que eu ainda era o único filho dos meus pais nessa época. E eu lembro que eu ficava brincando assim, antes de dormir, minha mãe, sentada ali, mandava guardar os brinquedos e tal, e ela não deixava eu levar brinquedo para a cama para dormir não. Aí um dia eu falei assim, mas eu sou mais esperto. O que eu vou fazer? Eu vou guardar o brinquedo debaixo do travesseiro. Ela nunca vai suspeitar. Afinal de contas, eu sou um gênio, né? E aí eu fui e guardei esse brinquedinho ali. E aí eu deitei, tô quietinho, falei assim, pronto, meu plano está todo em ação. Ela vai dormir, eu vou pegar o brinquedo e vou ficar brincando até tarde da noite, que devia ser umas 9 horas da noite, né? E aí o que acontece? Eu tô deitado na cama lá, na hora que minha mãe vai dormir, ela passa pelo meu quarto. Vai me dar uma noite e vai fofar meu travesseiro. Ela vai lá fofar meu travesseiro. O que é isso aqui? Eu não sei. O que é isso? Como é que você foi parar aí? Nunca imaginei. Bem, a gente vai ver a história aqui, meus irmãos. Estamos continuando a nossa série de pregações, né? Aqui no livro de Samuel. E semana passada nós começamos vendo a história do desenrolar da história do caso ali de Davi com Batseba. Né? Como que Davi manda que os seus servos vão lá e tragam Batseba para ele, tem todo aquele desenrolar, ele chama Urias, e aí depois ele tenta encobrir esse pecado dele, depois ele acaba matando Urias, e o texto dá a entender de forma assim, bastante acentuosa que Davi estava tentando fazer isso tudo debaixo colocando panos quentes, na calada ali, para que ninguém visse o que ele estava fazendo, né? Tanto que ele chama Urias para dormir com Batseba, né, o que acaba não acontecendo, para ele tentar esconder que aquele filho ali era dele, né? E no texto de hoje, meus irmãos, que é a continuação dessa história, né? Essa história se passou no capítulo 11, agora nós vamos ver a segunda parte dessa história, que é Davi sendo pego no pulo ali por Deus. Deus chega para Davi e fala assim, rapaz, eu estou vendo o que você está fazendo, Davi. Eu vi o que é que você está fazendo. E, bem, meus irmãos, hoje, né, nesse texto, nós vamos aprender como que o Senhor corrige e perdoa os pecados dos seus filhos. O nosso Deus, Ele corrige e perdoa o pecado dos seus filhos. Vamos ler então o texto, meus irmãos? Nós não vamos começar a leitura do verso 1 do capítulo 12, vamos começar um pouquinho antes, no verso 25 do capítulo 11. Então, a partir do verso 25 do capítulo 11, o texto da palavra do Senhor diz o seguinte, meus irmãos. Disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade, derrota e tu anima a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que o seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e a tia tinha como filha.
Vindo um viajante ao homem rico, não quiseste tomar das suas ovelhas o seu gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele, para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais se afligirá? Viu, porém, Davi, que os servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que ele disse a seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Entretanto pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe aos mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, e cerca a cidade e toma, para não suceder que, tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. Reuniu, pois, Davi todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Trazendo o povo que havia nela,
fê-lo passar as serras e a picaretas e a machado de ferro, e em fornos de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Senhor, mais uma vez estamos diante aqui de Ti, clamando ao Senhor que possa falar aos nossos corações através da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, que o Senhor possa nos conduzir, que o Santo Espírito de Deus possa nos conduzir nesta noite, e que nós possamos sair daqui, Pai, amando ainda mais o Senhor, e entendendo, Pai, que o Senhor é o nosso Deus e Pai, que nós devemos e podemos nos render ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu já bem disse, hoje nós vamos aprender a verdade de que Deus corrige e perdoa o pecado dos seus filhos. E nós vamos aprender isso a partir de 4 fatos a respeito do pecado de Davi e a respeito de como Deus tratou o pecado de Davi. E esses fatos são: o primeiro, que o pecado de Davi foi visto por Deus, lá do capítulo 11, verso 25 até o capítulo 12, verso 6. O segundo fato é de que o pecado foi a idolatria, do capítulo 12, verso 7 até o capítulo 12, verso 9. O terceiro fato é de que o pecado foi corrigido, do versos 10 a 12 do capítulo 12, e depois dos versos 14 até o 23 ainda do capítulo 12. E o quarto fato é de que o pecado foi perdoado, no verso 13 do capítulo 12, e depois os versos 24 e 25 do capítulo 12. Então, meus irmãos, o primeiro fato a respeito do pecado de Davi é que o pecado foi visto por Deus. Veja só que interessante, no verso 11, no capítulo 11, no verso 25, quando o mensageiro de Joabe vai até Davi, Davi manda uma mensagem para Joabe dizendo o seguinte: assim dirás a Joabe, não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade, derrota-a e tu anima Joabe. Eles estavam falando isso a respeito do fato de Urias ter sido morto na frente de batalha. Urias foi morto na frente de batalha porque o próprio Davi havia enviado uma carta com ele para que Joabe colocasse ele na frente de batalha para que ele morresse. E o que Davi estava fazendo, né? Nessa tentativa de abafar o caso, Davi, ele manda essa mensagem para Joabe como que dizendo: olha, deixa isso quieto, cara. Veja só, ele estava lá, ele morreu, eu pedi para você colocar ele na frente de batalha, mas olha só, as pessoas não morrem mesmo na frente de batalha. Urias era um guerreiro, Urias também morreu na frente de batalha. E ele usa um termo muito interessante que ele usa com Joabe, para que ele pede esse mensageiro para falar com Joabe, né? Ele diz: olha, não seja isso mal aos seus olhos, não me leva a mal não, sabe? Faz uma vista grossa com o que está acontecendo, não fica ressentido de eu ter feito isso, não. Mas acontece que, apesar de Joabe poder até fazer vista grossa para o que estava acontecendo ali, para essa tentativa de Davi de cobrir o seu pecado, o verdadeiro juiz que poderia julgar aquele ato de Davi estava vendo o que estava acontecendo. Deus, de quem nada pode ser escondido, estava vendo o que Davi estava fazendo. E no verso 27 nós encontramos algo muito interessante. O Senhor, meio que usando as próprias palavras que Davi usa para com Joabe, fala a respeito de ter visto esse pecado. No verso 27 diz o seguinte: passado o luto de Davi, mandou buscá-la, Batseba, e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Enquanto Davi envia um mensageiro para dizer a Joabe: olha, que isso não seja mal aos seus olhos, sabe, deixa isso quieto, cara, não mexe com essa história não. Aquele que realmente deveria ser agradado, aquele que realmente tinha poder para julgar aquilo que Davi fez, se era certo ou não, diante desses olhos, diante dos olhos de Deus, isso era mal. Enquanto talvez aos olhos de Joabe isso realmente possa ter passado batido, o que Davi fez foi mal aos olhos de Deus. Por mais que Davi tivesse um grande poder real,
para usar seu poder político, militar e qualquer poder que ele tivesse para abafar o caso do seu adultério, do seu assassinato, ele nunca poderia conseguir esconder esse pecado do Senhor. Por mais que talvez só Davi soubesse do que tivesse acontecido ali, ele nunca esconderia isso do Senhor. O Senhor viu o pecado de Davi. E o Senhor, tendo visto o pecado de Davi, então ele envia o seu mensageiro, o seu profeta Natã, para confrontá-lo. Nós vemos isso no verso 1 do capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã, Davi disse. E então Natã vai confrontar a Davi com uma história, né? A gente não sabe exatamente se essa história é real ou não, mas é possível que essa história fosse verdadeira. Mas a verdade é que, bem, não é possível saber também com certeza se Natã já sabia do que estava acontecendo ali, ou se o Senhor enviou Natã, de alguma forma, revelou para Natã aquela história ali, né? Pode ser que Natã, assim como algumas outras pessoas do palácio, soubessem o que estava acontecendo, e afinal de contas, o texto também aponta para a gente que ele tinha um certo acesso ali à realeza, da forma como ele, com a facilidade que ele chega diante de Davi, e com o ímpeto que ele confronta a Davi, também dá a entender que ele já era um profeta conhecido, e que Davi já tinha um certo conhecimento, e ele tinha um certo acesso à corte. Apesar disso, não é possível afirmar com certeza se ele sabia do que Davi tinha feito. Mas independente se ele sabia ou não o que Davi tinha feito, o fato é que o Senhor é quem envia Natã para confrontar Davi. Então Natã, nessa posição, ele não estava ali simplesmente falando o que ele queria falar para Davi, ele não estava ali na categoria de Natã, mas ele estava ali na categoria de enviado do Senhor. Era a palavra do Senhor agora que viria até Davi. Natã, comissionado por Deus, enviado pelo Senhor com a sua palavra, vai e confronta a Davi. E então Natã conta essa história, né? Olha, havia um camarada muito rico que tinha muitas ovelhas, muitas posses, então ele recebe um viajante. Só que quando ele recebe esse viajante, em vez dele matar um do seu gado, uma ovelha sua, ou um boi seu para alimentar esse viajante, ele vai até lá o pobre que só tinha uma ovelhinha, que amava essa ovelhinha, toma essa ovelhinha dele e dá para o seu viajante, faz para o cozido ali para esse viajante que ele estava recebendo. E Davi, sendo um homem cheio de justiça, né, um homem que sabia exatamente o que Deus queria, imediatamente reagiu a isso. E Davi reage proferindo duas sentenças. Veja só, no versículo 5 está escrito que o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Bem, essa resposta de Davi revela duas coisas muito importantes a respeito dele. A primeira é que Davi sabia o que era ou não a vontade de Deus. Davi conhecia a lei de Deus. Davi sabia quais eram os preceitos de Deus. Ele conhecia ali o Pentateuco, a Torá, que já havia sido escrito. E a segunda condenação que ele faz, que é a restituição de 4 vezes mais, é justamente a condenação que existia para o roubo de alguma ovelha. Nós encontramos isso lá em Êxodo 22:1. Se alguém roubasse uma ovelha, um cordeiro de alguém, ele deveria restituir 4 vezes mais. Mas antes disso, Davi faz uma condenação muito mais séria. Davi fala: olha, esse homem ele tem que ser morto. O que Davi está revelando com isso? Primeiro, ele revelou que ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia o que Deus queria, o que Deus não queria, ele sabia quais eram os preceitos de Deus, ele não estava enganado. E no segundo, ele está revelando, ao proferir uma sentença de morte contra aquele homem, ele está revelando um alto senso de justiça, quando esse senso de justiça é aplicado contra o outro. Né? Davi, talvez ele tenha se apropriado de um ditado que é bem brasileiro, né? Que pimenta no olho dos outros é refresco, né? Davi falou: não, o que esse homem fez é terrível. Ele pegou a cordeirinha lá, poxa, ele tem que ser morto. Mas a verdade é que a sentença para esse tipo de ação não era a morte do indivíduo, não era a morte do homem, mas sim ter restituído 4 vezes mais.
Mas existem pelo menos dois casos muito importantes na palavra de Deus, onde existe sim a sentença de morte. A primeira é para um assassino. Um assassino também deveria ser morto. E o segundo caso, que nós vemos com muita ênfase também, que o indivíduo que comete um pecado deveria ser morto, é justamente no caso de adultério. Davi mal sabia que ele estava se sentenciando ao proferir essa sentença. Davi estava dizendo a sua própria sentença. A sentença de ser morto era para assassinos e para adúlteros. Nós vamos ver algumas outras sentenças de morte também, em alguns outros casos específicos da palavra do Senhor, mas essas duas recebem bastante ênfase. E é interessante que Davi não só está sentenciando que ele deveria ser morto, mas se vamos levar ao pé da letra, Davi deveria ser morto 2 vezes. Porque Davi foi primeiro um adúltero, e por causa do seu adultério ele se tornou um assassino. Davi mal sabia que, ao condenar esse homem da história, que havia tomado uma cordeirinha, ele estava se condenando. Ele estava mostrando como que, na verdade, o senso de justiça dele era um senso de justiça que se voltaria contra ele. Meus irmãos, o Senhor usa o profeta Natan para confrontar então Davi a respeito do seu verdadeiro pecado. Quando Davi profere essas palavras, diz: olha, esse homem deve ser morto, ele deve restituir 4 vezes mais. O profeta Natan faz uma virada de mesa espetacular aqui e fala: esse homem é você, Davi, é você quem fez isso. E usando o profeta Natan, o Senhor usando o profeta Natan para confrontar Davi, ele vai mostrar para Davi qual era o seu verdadeiro pecado. E esse é o segundo fato a respeito do pecado de Davi e desse tratamento, que é: o pecado de Davi foi idolatria. Meus irmãos, se nós formos estudar qualquer pecado de forma mais minuciosa, nós sempre chegaremos a essa conclusão, que qualquer pecado é idolatria. Nós vamos entender por que o pecado de Davi foi idolatria. Primeiro, nós vemos no versos 7 e 8 que Davi estava insatisfeito com o que o Senhor o havia dado. O verso 7 e 8 diz o seguinte: então disse Natan a Davi: tu és um homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu te teria acrescentado tais e tais coisas. Davi havia recebido muitas coisas. Ele havia sido livrado de Saul, quando ele, como já ungido de Deus para suceder Saul, era perseguido e várias vezes foi livrado da morte. Ele havia ganhado o reino de Saul, todo aquele poderio ali, aquele poder de ser um rei, os benefícios de ser um rei, agora estavam nas mãos de Davi. Nós vemos alguma coisa até meio estranha aqui, né, que ele havia herdado, inclusive o Senhor havia lhe dado as mulheres de Saul. Para entendermos isso, para a gente é um pouco mais complicado, mas basicamente é o seguinte: naquela época era comum que um novo rei herdasse o harém do antigo rei, especialmente quando houvesse uma transição mais abrupta de reinado, como aconteceu entre Saul e Davi. E sim, meus irmãos, o Senhor não compactua com esse tipo de coisa. O Senhor não estava aqui abrindo uma exceção para Davi, mas o Senhor estava sendo tolerante com esse tipo de pecado, por conta da dureza do coração do homem. Nós vemos um exemplo disso, onde que é um pouco mais claro, lá no Novo Testamento, quando os fariseus chegam para Jesus e perguntam: olha, se o Senhor não gosta de divórcio, por que Moisés nos autorizou dar carta de divórcio? Por que ele deixou? E Jesus vai explicar para eles, dizendo: olha, o Senhor permitiu que vocês dessem cartas de divórcio por conta da dureza do coração de vocês, porque vocês são maus, porque vocês são pecadores ruins. Foi a forma como o Senhor decidiu tratar com vocês e cuidar da situação. Não é porque o Senhor quis que fosse assim, porque no princípio não foi assim.
No princípio, o Senhor criou marido e mulher para viverem juntos durante toda a sua vida. No princípio, o Senhor também criou o marido para a sua esposa e a esposa para o seu marido. O Senhor não criou o homem para ter um harém, nem vice-versa. O Senhor estava aqui sendo tolerante com essa situação. E ele passa, inclusive, essa coisa que Saul tinha, essa coisa estranha lá de ter um harém. Inclusive, isso Davi recebe. E é interessante que isso está, inclusive, associado diretamente com o pecado que Davi comete. Veja só quantas coisas Davi recebeu de Deus. Davi recebeu do Senhor privilégios, Davi recebeu do Senhor cuidado, Davi recebeu do Senhor poder, Davi recebeu um reino do Senhor. E o Senhor ainda diz que se isso não fosse suficiente, se o Senhor Deus não achasse que isso era suficiente para Davi, Ele teria dado mais coisas. O Senhor lhe teria dado mais. Era como se o Senhor estivesse dizendo: Davi, você sabe que o que você tem foi eu que te dei. Fui eu que tirei de trás das ovelhas, quando você vencia o urso e o leão, no meu poder lá. Foi eu quem fez com que você vencesse Golias. Foi eu quem fez com que você sobrevivesse a todos os ataques de Saul. Foi eu quem te deu o reino. Você acha que eu não tinha capacidade para te dar mais coisas? Você acha que existe alguma coisa na terra que eu não teria capacidade para te dar, ou poder para te dar? Eu te dei o que eu quis te dar. Eu te dei o que eu achava que era suficiente para você. Porque eu sou Deus e eu controlo sua vida, e eu te dou o que eu quiser te dar. Mas Davi estava insatisfeito com isso. Davi não acreditava que o que o Senhor estava o dando era o suficiente. Era como se Davi estivesse dizendo: olha, o Senhor me deu esse tanto de coisa, mas se Deus fosse bom mesmo, Ele me dava Batseba, que é ela que eu queria. O Senhor me deu um harém inteiro, mas o Senhor é bem chato, né? Porque Ele sabe que eu queria Batseba. Por que Ele me deu esse tanto de outras mulheres aqui? Eu queria Batseba, ela é tão mais bonita. Na verdade, o Senhor ele é bem sem graça mesmo, porque Ele fica cortando meu barato. Eu queria aquela mulher, eu não queria isso que o Senhor me deu. Não fosse isso suficiente, Davi também, a confrontação com a Davi, também demonstra que ele abandona a vontade do Senhor. Que esse pecado não só é idolatria, porque ele acredita que o Senhor não foi bom com ele o suficiente, então ele procura com suas próprias mãos o que o Senhor não o deu. Mas o profeta também diz a ele que ele deliberadamente decidiu desobedecer a lei do Senhor. No verso 9 diz o seguinte: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Davi sabia claramente que adultério era algo terrível, que ofendia o Senhor. Quando Davi condena o homem lá naquela história, nós já conseguimos ver que ele conhecia a palavra de Deus. Nós já conseguimos ver que Davi sabia quais eram os preceitos de Deus. E agora o profeta Natan está confrontando Davi, dizendo: olha, você sabe que você está errado. Você sabe que Deus não aprova adultério. E o que Davi estava dizendo ao adulterar, ao ignorar a palavra de Deus, era dizer para Deus o seguinte: olha, a sua vontade, Senhor, não é tão boa, perfeita e agradável assim. Porque, Senhor, o Senhor disse que adultério é mal, é errado. Mas já tem muito tempo, né, que o Senhor deu a lei. Você deu a lei lá em Moisés, já, poxa, pode deixar que agora eu decido o que é bom e o que não é bom. A sua vontade para mim não tem tanto peso mais. Eu já tenho capacidade para decidir o que é certo e o que é errado. A verdade é que eu acho que o Senhor não sabe do que o Senhor está falando, porque o Senhor disse que adultério é errado, mas poxa, eu estou vendo Batseba, ela é tão bonita, ela vai me satisfazer. Por que isso seria errado, Senhor? Davi, primeiro, acha que Deus era injusto com ele por não ter lhe dado aquela mulher. Depois, Davi ignora deliberadamente os preceitos do Senhor. Davi colocou a sua própria vontade acima da vontade de Deus. O Deus de Davi não era mais Yahvé, nosso Senhor. O Deus de Davi
era o seu desejo. O Deus de Davi era a sua satisfação pessoal. O Deus de Davi, em última instância, era ele mesmo, porque o que ele queria, o que ele desejava, era mais importante do que o que o Senhor queria e o que o Senhor desejava. E aí, meus irmãos, o próprio Davi também reconhece que o pecado dele não foi simplesmente contra Batseba e contra Urias, mas que o pecado dele foi contra o Senhor. A parte A do verso 13, nós vemos o reconhecimento do pecado de Davi. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Observe que ele não diz pequei contra Batseba, contra Urias e contra o Senhor. Ele diz pequei contra o Senhor. Lá no Salmo 51, Salmo 51, que é um salmo que Davi escreveu no contexto dessa história, nós também vemos ele reconhecendo que esse pecado foi em primeira e em última instância contra Deus. No verso 4 do Salmo 51 está escrito o seguinte: pequei contra ti somente, se referindo ao Senhor, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Meus irmãos, mais grave do que o adultério, mais grave do que o assassinato, foi a idolatria do coração de Davi. A idolatria tão combatida pelo Senhor, destruindo aqueles que haviam construído o bezerro de ouro. A idolatria tão combatida pelo Senhor em várias situações. Era esse o pecado que estava no coração de Davi. O Deus dele não era mais o Senhor, o Deus dele era ele mesmo. Mas como eu disse, meus irmãos, nós vamos aprender hoje que o Senhor corrige e perdoa os pecados dos seus filhos. E agora nós vamos ver o Senhor corrigindo o pecado de Davi. E esse é o terceiro fato a respeito desse pecado, que o pecado de Davi foi corrigido. Nós vemos isso nos versos 10 a 12 do capítulo 12, e depois do 14 ao 23. Primeiro, nos versos 10 a 12 nós vemos o Senhor então declarando esse juízo temporal, essa correção contra Davi. E aqui eu quero lembrar aos irmãos, talvez se você já é crente presbiteriano, especialmente há mais tempo, você deve conhecer os 5 pontos do calvinismo, né? Que são basicamente o seguinte: o primeiro deles é depravação total, que diz que os homens são maus em todas as áreas da sua vida, em todas as partes da sua vida são afetadas pelo pecado. O segundo é a eleição incondicional, que diz respeito de que o Senhor escolhe os seus eleitos, é Ele quem define quem serão seus salvos. Isso não depende de alguma característica desse indivíduo, mas é o Senhor quem define quem esses homens serão, quem esses mulheres serão. O terceiro é a expiação limitada. Isso significa que a graça do nosso Senhor Jesus, que o lavar dos nossos pecados pelo sangue do Senhor Jesus só alcança aqueles que são esses eleitos pelo Senhor. O quarto é a graça irresistível, que diz respeito de como todos aqueles que são escolhidos pelo Senhor serão alcançados pelo Evangelho e necessariamente se converterão a Deus, porque é o Senhor quem vai ver eles. E o quinto é a perseverança dos santos, que diz respeito de como o Senhor manterá os seus filhos, os seus eleitos, até que eles sejam salvos, alcancem a plenitude daquilo que o Senhor tem. Bem, esse último a respeito dele que eu quero falar, e eu gosto de dar um outro nome para ele, né? Até errando um pouquinho no português, mas trazendo uma outra ideia, porque perseverança dos santos dá uma ideia muito ativa da ação do crente nessa história, né, de perseverar até o fim. Mas a verdade é que um termo melhor seria os santos perseverados, aqueles santos que serão sustentados por Deus, os crentes que são sustentados por Deus até o dia da consumação de todas as coisas. E é justamente a respeito disso que nós vamos ver nesse tratamento de Deus do pecado de Davi. É isso que está acontecendo com ele. Veja só, Deus está tratando Davi para que Davi seja perseverado até o fim dos tempos, até o dia em que ele consumará a sua obra na vida de Davi. O Senhor não está rejeitando Davi, Ele não está abandonando Davi, deixando Davi de lado, dizendo: Davi, você pecou, agora você não é mais meu filho.
Não é isso que está acontecendo. O Senhor vai trazer correção sobre aquele que é seu filho, sobre Davi. O Senhor vai ensiná-lo que o pecado é mau e que o pecado é errado. E como forma de corrigir a Davi, o Senhor anuncia um juízo que alcançaria ali a casa de Davi. Que a espada, a morte, a tristeza, acontecimentos maus jamais se apartariam da sua casa. Primeiro, nos versos 14 a 23, vemos um relato da morte do primeiro filho dele com Batseba, o filho que foi concebido no dia em que Davi mandou buscá-la para que ele adulterasse com ela. Nós vemos o Senhor prometendo isso a Davi. Veja só, no verso 13, aliás, no verso 15, está escrito o seguinte: então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. O Senhor disse que essa criança morreria. Aqui, antes um pouquinho, deixa eu ver. No verso 14, diz o seguinte: mas posto que com isto deste motivo de blasfemasses os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. O primeiro castigo que o Senhor dá a fim de ensinar Davi é a morte dessa criança. Depois também nós vamos ver, meus irmãos, os acontecimentos do capítulo 13 até o 19, a respeito do que o profeta Natã proferiu sobre a espada nunca se apartar da casa de Davi. E nós vamos ver uma sequência terrível de acontecimentos dentro da casa de Davi. Primeiro, no capítulo 13, na primeira parte do capítulo 13, nós vemos a terrível história de Aminon abusando sexualmente da sua própria irmã, sua meia-irmã. Logo depois, na segunda parte do capítulo 13, em resposta a esse acontecimento terrível, nós vamos ver a história de Absalão tramando e matando o seu irmão Aminon em vingança da sua irmã. Depois dos capítulos, Absalão mata seu irmão e foge. E nos capítulos 14 e 15 nós vemos o retorno de Absalão e a trama de Absalão para tomar o reino de Davi. E no capítulo 16, versos 20 a 23, vemos sendo cumprido o que o profeta Natã disse nos versos 11 e 12, de que o que Davi fez em oculto, ter tomado Batseba em oculto para adulterar com ela, seria feito diante de todo o povo em Israel. E nós vemos relato que Absalão toma ali, tendo dado um golpe de estado, que dura durante algum tempo ali, o seu pai Davi, ele pega as concubinas de Davi, leva elas para o eirado, para o telhado do palácio e as possui ali, para que todo o reino visse o que ele estava fazendo. O que Davi fez em oculto, o que Davi fez escondido e tentou colocar panos quentes, o Senhor agora estava fazendo com ele à luz do dia, para que todos vissem. E no capítulo 18 nós vemos a morte de Absalão. Absalão foi morto como um inimigo do rei. E é muito interessante nós observarmos como se deu a morte e o contexto da morte de Absalão. É bom nós lembrarmos que para que Urias fosse morto, Davi enviou uma carta com Urias para que ele entregasse a Joabe, que era o comandante do seu exército, para que Joabe o colocasse na frente de batalha, para que ele morresse. E depois nós vemos o texto que nós vimos no começo, que Davi manda mais um mensageiro a Joabe falando que isso não fosse mal aos seus olhos. Porque, poxa, a espada mata tanto esse quanto aquele, tentando passar um pano naquilo que ele já tinha feito. E então, no capítulo 19, no capítulo 18, nós vemos a morte de outro filho de Davi. Absalão morre. É interessante que Absalão ele não simplesmente morre, mas ele vai morrer pelas mãos daqueles que eram comandados por Joabe. Enquanto Urias morreu, sendo comandado por Joabe, sendo colocado na frente de batalha a pedido de Davi, Davi pede para Joabe que ele não matasse o seu filho.
Davi pede para Joabe que durante a batalha fossem benignos para com Absalão. Mas então Absalão, em determinado momento, tem os seus cabelos presos numa árvore. Alguns dos seus soldados passam por ali, veem essa cena e vão até Joabe e falam: olha, a gente viu Absalão lá. A primeira coisa que Joabe fala: por que vocês não mataram ele logo? Volta lá e mata ele. E então aqueles que eram comandados por Joabe, a quem Davi mandou que colocasse Urias na frente de batalha, matam Absalão. E bem, enquanto depois da morte de Urias, Davi manda um recado para Joabe dizendo: olha, a espada mata esse, mata aquele, poxa, né? Acontece, as pessoas morrem na batalha. Urias, que era um dos seus valentes, um chegado de Davi. Quando Davi recebe a notícia da morte de Absalão, que era, apesar de ser seu filho, era seu inimigo, que tentava matá-lo e tomar o reino, Davi entra em profunda tristeza. E Davi começa a se entristecer em público. Todo o reino viu o tamanho da tristeza que Davi estava vendo, ao ponto das pessoas falarem: cara, gente, ele vai morrer de tanta tristeza. Enquanto ele ocultava o que havia acontecido com Urias, ele manifestava a sua tristeza pela morte de um inimigo. E aquele a quem ele havia mandado um mensageiro, dizendo: olha, não seja isso mal aos teus olhos, está tudo bem. Joabe, no capítulo 19, vem até Davi, vê o que Davi está fazendo e fala: Davi, o que você está fazendo? Você está chorando e pranteando por um inimigo do reino. Você vai perder o reino, está todo mundo vendo o que você está fazendo. Está todo mundo vendo como você está triste por causa de um inimigo. Está todo mundo vendo como você está chorando, morrendo, você está aí com fome, não está conseguindo comer, porque esse inimigo do reino morreu. Davi apruma, vai lá, lava o seu rosto, toma a postura de rei que você é. O reino precisa que você tome a sua postura. Joabe, a quem Davi havia enviado uma carta dizendo, um mensageiro dizendo: olha, não fique escandalizado porque eu mandei matar o homem. Isso acontece. Com cinismo, frieza, agora é repreendido por Joabe, por estar pranteando demais por aquele que deveria ter sido morto por conta do reino. É interessante como é que Deus trata com o coração de Davi nessa cena, não é mesmo? Como é que Deus constrói tudo para que Davi aprendesse quem realmente estava no governo, quem realmente estava no controle de todas as coisas. Não era Davi que estava no controle de todas as coisas, era o Senhor. Não era o desejo de Davi, o seu próprio ego, as suas vontades que era Deus, mas o Senhor é Deus. Diga-se de passagem, meus irmãos, esse texto também não nos dá margem, apesar de nós vermos algumas consequências acontecendo na família de Davi, do seu pecado. Esse texto não nos dá margem para defender a doutrina da maldição hereditária. A verdade é que, não vou me delongar nesse assunto, mas essa doutrina, ela não parte de uma boa interpretação das Escrituras. Ela não considera alguns elementos muito importantes para a interpretação da palavra, como a progressividade da revelação e o princípio da analogia das Escrituras, que é você considerar toda a Bíblia para interpretar algum texto. E bem, tudo isso, meus irmãos, que aconteceu, foi o Senhor tratando o pecado de Davi e o ensinando como era Deus, como ele, o Senhor era Deus e Davi não era Deus. Meus irmãos, como eu disse lá no começo, o Senhor corrige e perdoa o pecado dos seus filhos. E esse é o quarto fato a respeito do pecado de Davi. Nós já vimos que o primeiro fato foi que o pecado foi visto por Deus. O pecado de Davi havia sido visto por Deus. Depois nós vimos que o pecado de Davi foi a idolatria. O pecado de Davi foi corrigido por Deus. E agora o pecado de Davi foi perdoado por Deus. E nós vemos isso tanto no verso 13 do capítulo 12, e
depois também nos versos 24 e 25. No verso 13 do capítulo 12 diz o seguinte: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Nós encontramos nesse trecho o arrependimento de Davi. O arrependimento de Davi e o perdão do Senhor para esse pecado de Davi. E é justamente isso, meus irmãos, que faz com que Davi seja um homem segundo o coração de Deus. Imagine só esse homem terrível, um adúltero, assassino, poligâmico, esse homem que quebrou a lei do Senhor em várias áreas e de várias formas, foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele não foi considerado um homem segundo o coração de Deus porque ele fosse bonzinho ou bonitinho, ou porque ele conseguisse ser fiel a Deus completamente, mas porque ele se arrependeu dos seus pecados, porque ele reconheceu os seus pecados e porque ele foi perdoado por Deus. E nós vemos que esse arrependimento de Davi, essa conversão de Davi, ela foi uma conversão verdadeira. É possível nós identificarmos isso porque, primeiro, ela foi aceita pelo Senhor. Na parte B do verso 13, nós vemos Natã ali na qualidade de profeta, na qualidade de emissário do Senhor, proferindo a palavra de Deus, dizendo a Davi: o seu pecado foi perdoado, o Senhor te perdoou, você não vai morrer. Também vemos que Davi reestabeleceu a sua comunhão com Deus. No verso 16, quando a criança fica doente, nós vemos o Senhor buscando a Deus. E depois, mesmo quando a criança morre, o Senhor... Perdão, irmãos. Nós vemos quando a criança fica doente, Davi buscando a Deus. E mesmo quando a criança morre, nós vemos Davi adorando o Senhor no templo. No templo não, no templo. Davi restabeleceu a sua comunhão com Deus. Aliás, a comunhão de Davi com Deus foi restabelecida pelo próprio Deus. Esse foi mais um sinal da conversão de Davi. Nós vemos que essa conversão, meus irmãos, é uma conversão diferente da conversão, por exemplo, que nós encontramos em Oséias 6:1, que foi uma conversão apenas da boca para fora. Aquele texto que diz: eia, voltemos e nos arrependamos e adoremos ao Senhor, porque Ele nos feriu e também há de nos perdoar. Lá naquele texto nós vemos os homens com medo do que o Senhor faria contra eles, e então eles dizem isso: olha, vamos nos voltar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor. Mas isso foi só da boca para fora. Da mesma forma que esse arrependimento de Davi poderia ter sido apenas da boca para fora: olha, eu pequei contra o Senhor. Mas o arrependimento de Davi foi um arrependimento verdadeiro, meus irmãos. Agora, meus irmãos, Davi não era mais um adúltero ou um assassino, mas Davi era um homem arrependido e perdoado. E Natã anuncia isso aí. É interessante que nós vemos então, meus irmãos, algumas marcas desse perdão dado a Davi por Deus. Algumas coisas que Deus então concede a Davi nessa narrativa para simbolizar esse perdão recebido. A primeira coisa que nós vemos aqui é o nascimento do segundo filho de Davi com Batseba. O filho que eu chamei aqui de o filho do perdão. Enquanto o primeiro filho foi o filho do adultério, que foi concebido no dia que Davi mandou que buscassem Batseba, o segundo filho foi o filho gerado depois que Davi recebe o perdão de Deus. Ele vai consolar aquela que agora era a sua esposa. E a criança que é concebida é justamente Salomão. Nós vemos isso aqui no verso 24. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Ela teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Salomão, meus irmãos, o nome dele vem da palavra Shalom, que é paz. E o significado de Salomão não é literalmente paz, mas é algo como pacificador, aquele que traz paz, indicando como havia agora paz também entre o relacionamento de Davi com Deus. Salomão, pacificador, paz, o rei que seria também o rei da paz no reinado de Israel.
Nós vemos também essa criança sendo entregue ao profeta Natã, e o profeta Natã dando um nome a essa criança, Gedidias. Gedidias, que significa amado pelo Senhor. O Senhor havia agora reestabelecido a sua comunhão com Davi. O Senhor que havia feito uma aliança com Davi, o Senhor que havia feito promessas a ele, estava sustentando e honrando essa aliança que dependia do próprio Deus, que não dependia desse Davi mau. Meus irmãos, essa história de Davi, especialmente, toda a história de Davi, esse episódio com Batseba, nos mostra como os homens são maus e pecadores. Mesmo grandes homens da fé e grandes personagens históricos da nossa história, porque nós somos descendentes de Abraão pela fé, assim como Davi o era, nós vemos como até mesmo esses homens são capazes de fazer coisas terríveis, meus irmãos. Davi, o homem que sempre foi corajoso, sempre confiou no Senhor, foi capaz de cometer esse adultério, esse assassinato, esse ato de idolatria. Mas, meus irmãos, nós também vemos como o Senhor é fiel à sua aliança, e o Senhor tinha uma aliança com Davi. Por isso era completamente impossível, meus irmãos, mesmo que Davi tivesse cometido o que ele de fato cometeu, esses pecados terríveis, era impossível que Davi se apartasse da aliança que ele tinha com o Senhor. Porque a aliança que havia entre o Senhor e Davi não foi uma aliança estabelecida por Davi, mas foi uma aliança estabelecida do Senhor para com Davi. E era o Senhor quem era o responsável, quem assumia para si a responsabilidade de cuidar dessa aliança. Nós podemos ver isso pelo fato simplesmente de que não é Davi quem busca Natã para pedir arrependimento e para pedir perdão pelos seus pecados. É o Senhor quem envia Natã até Davi. É o Senhor quem vai até Davi, através do profeta Natã, e diz a ele: olha, isso que você fez foi errado, você precisa se arrepender. Você será corrigido, porque você é meu filho, você não vai ficar em pecado. Nós vemos, meus irmãos, que o Senhor foi fiel à sua palavra com Davi. E bem, meus irmãos, do verso 26 até o verso 31, aqui eu não me esqueci desse trecho, nós vemos relato aqui o fim da batalha que havia começado lá no capítulo 11. E talvez você tenha percebido isso durante a leitura do capítulo, que esse texto parece estar um pouquinho deslocado, Você vem vendo a história do acontecimento ali, de Deus tratando com Davi, e daí a pouco tem a história desse encerramento dessa batalha, que parece que não tem nada a ver. A verdade é que esse texto é o fechamento do que começou lá no capítulo 11. E o que isso está mostrando para a gente? Esse texto não está aqui à toa, não existe nada da palavra de Deus à toa, só colocado aqui porque o escritor tinha que encher página. Esse texto mostra para a gente, meus irmãos, como o Senhor se importa em tratar o pecado dos seus filhos. Nós vemos que o texto começa com essa batalha, temos o episódio de Davi adulterando com Batseba, e é notório como o tempo entre esse adultério e a correção de Deus para com Davi tem um intervalo ali, porque nós vemos que o filho dele com Batseba já havia nascido. A gente não sabe exatamente quantos anos ou quantos meses essa criança tinha, mas havia decorrido um intervalo, e com certeza a batalha estava lá rolando nesse intervalo. Mas o que Deus está fazendo aqui é enfatizar como Ele não está deixando passar batido o pecado de Davi. Como, olha, eu vi você pecando, Davi, e a gente precisa resolver isso urgentemente. Eu vi a seriedade do que você fez, e a gente precisa resolver isso. Vem cá, meu filho, vamos resolver isso que você está fazendo. Você precisa ser corrigido disso. Você precisa ser tratado desse pecado. Talvez o Senhor tenha feito isso com alguma urgência pela posição de Davi, por ser o rei, e esse exemplo ser um exemplo péssimo para a nação, que por mais que Davi estivesse tentando colocar panos quentes, a conversa provavelmente ia ocorrer, já que algumas pessoas sabiam. Mas o fato é que Deus deu importância para o desvio do seu filho, e rapidamente procurou corrigi-lo. O Senhor não simplesmente ignorou e falou: vamos cuidar de outras coisas aqui, depois eu me preocupo com o pecado de Davi. Não, o Senhor se preocupou em tratar o pecado de Davi.
Então depois nós temos o fechamento desse episódio, como se toda essa história de Davi fosse um grande parêntese dentro dessa moldura que é essa batalha. Meus irmãos, mas afinal de contas, o que é que nós podemos aprender com esse texto? O que é que nós podemos aprender com essa história de Davi? Primeiro é que o nosso pecado, assim como o pecado de Davi, está sendo visto por Deus. Davi fez algo que era minimamente público, mas nós conseguimos pecar de forma extremamente privada. Apesar disso, o Senhor está vendo. Mesmo que nós pequemos em oculto, mesmo que, meus irmãos, o nosso assassinato não seja o assassinato que Davi cometeu, de mandar o cara para a frente de batalha, mas seja aquele assassinato que o Senhor Jesus disse, que se você matar o seu irmão no seu coração, você assassinou ele. Mesmo que o seu adultério não seja um adultério como o de Davi, que mandou buscar a mulher para ele, mas seja aquele adultério que o Senhor disse, que se nós desejarmos a mulher do outro, ou o esposo da outra em nosso coração, adulteramos com ele. Mesmo que o nosso pecado seja roubar sem ter de fato tocado naquele ímpio que não nos pertence. Mesmo que o pecado seja um pecado factual, não só de desejo, mas que nós consigamos encobri-lo de alguma forma. Mesmo que aquele dinheiro possa ser lavado, da mesma forma que Davi lavou o seu adultério com Batseba, enviando Urias para ser morto. Mesmo que aquele imposto sonegado não seja descoberto por ninguém. Mesmo que o histórico do nosso computador, do nosso navegador possa ser apagado. Mesmo que ninguém fique sabendo daquela conversa que só você sabe que você teve. Mesmo que eu consiga esconder isso dos meus irmãos, do meu líder, dos meus pastores. Mesmo que a parte ofendida com o meu pecado não se ofenda com ele. Mesmo que a pessoa contra quem eu estou pecando não se ofenda com o meu pecado. Mesmo que a pessoa a quem eu estou defraudando não se ofenda com a defraudação que eu estou causando no coração dela. Mesmo que o nosso pecado, meus irmãos, aqui não ofenda ninguém, nem mesmo a nós mesmos. O nosso pecado está sendo visto e está ofendendo o Senhor. Isso porque, meus irmãos, em última instância, todo o pecado que nós cometemos é contra o Senhor. Mesmo que ninguém nunca fique sabendo, meus irmãos. O Senhor se entristece com tudo que nós fazemos de errado. Com todas as vezes que nós deixamos a vontade dele de lado, e todas as vezes que nós decidimos que a nossa vontade, as nossas decisões, são melhores que as decisões do Senhor. Quando nós decidimos que a palavra de Deus e as suas diretrizes não são tão boas quanto as decisões que eu sou capaz de tomar. Todas as vezes, meus irmãos, que nós esquecemos a palavra de Deus, nós estamos ofendendo o Senhor. Todas as vezes que nós desobedecemos a palavra de Deus, de forma ativa ou passiva, nós estamos ofendendo o Senhor. Quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos proibiu de fazer, ou quando nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos ordenou fazer. Em todos esses momentos, nós estamos ofendendo ao Senhor, meus irmãos. Mas felizmente, meus irmãos, o nosso pecado também, assim como o pecado de Davi, é tratado por Deus. Você já teve alguma situação em que várias pessoas faziam alguma coisa que era errado, sabe? Sei lá, elas contratavam aquela Sky, né? Fazia um monte de coisa errada lá, mas quando você ia fazer, aí estava errado. Todo mundo fazia, todo mundo sonegava aquele imposto, todo mundo fazia aquele esqueminha, mas quando você ia fazer, aí não ia para frente, não dava errado. Porque o Senhor está de olho em você, velho. Acha que não tem ninguém vendo? Tem alguém vendo, sim, o tempo todo. E a verdade é que o Senhor já está tratando os nossos pecados através da sua palavra, através das exortações, através dos nossos irmãos que podem nos confrontar. Mas pode ser que existe algo no seu coração que precisa ser tratado, que só você saiba. Dê uma sondada no seu coração, avalia.
Será que existe alguma coisa aí que precisa ser tratado, que talvez você não esteja deixando ali a palavra do Senhor chegar para que haja correção? Saiba que se você é um filho de Deus, o Senhor vai apertar para que isso seja curado. O Senhor não vai deixar o pecado dos seus filhos passar batido. Isso não vai acontecer, meus irmãos. Mas felizmente, meus irmãos, o nosso pecado, assim como o pecado de Davi, também é perdoado. Davi ouve a seguinte frase de Natã: o seu pecado foi perdoado, não morrerás. Davi deveria ter sido morto. A lei do Senhor prescrevia que um assassino e um adúltero fossem mortos. Mas o próprio Deus foi capaz de perdoar Davi desse crime tão terrível. E o Senhor é capaz, meus irmãos, de perdoar todos os nossos crimes terríveis também. O Senhor é capaz de perdoar todos os nossos crimes terríveis, meus irmãos, porque existe um Davi perfeito e melhor que esse Davi do qual nós estamos lendo, um homem que verdadeiramente é um homem segundo o coração de Deus. Porque existe um verdadeiro Salomão, um verdadeiro pacificador, que estabelece a paz entre nós pecadores e o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque existe um verdadeiro Gedidias, um homem que verdadeiramente, intensamente foi amado pelo Senhor de forma que nós não podemos compreender, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Porque a morte que seria contra Davi e a morte a qual nós fomos condenados, ela não recai sobre nós, porque ela recai sobre o verdadeiro homem segundo o coração de Deus. A morte que seria para mim e para você recai sobre Cristo. E bem, talvez você não esteja identificando aí nenhum pecado do qual você precise se arrepender. E isso é provavelmente um sério sinal de que você precisa de arrependimento de pecados. Mas talvez você tenha que reconhecer que o seu pecado não foi simplesmente a idolatria, ou o adultério, ou o assassinato, como o de Davi, mas que o seu pecado é muito mais essencial na sua existência. O próprio Davi, lá no Salmo 51, mais uma vez, no verso 5, ele diz o seguinte: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mesmo que você nunca tenha matado ninguém, mesmo que você nunca tenha adulterado com ninguém, mesmo que você nunca tenha roubado, sonegado, agredido ou feito qualquer coisa escandalosa, saiba que você nasceu em pecado. Saiba que você nasceu inimigo de Deus, e que desde criancinha já precisava do sacrifício de Cristo para que Ele fosse morto em seu lugar. Se você não conhece ao Senhor Jesus, saiba que Cristo te dá a oportunidade de ouvir: você foi perdoado, não morrerás. Do contrário, essa sentença pesa contra você. Mas graças a Deus, meus irmãos, por Jesus Cristo justo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Que o Senhor Deus possa perdoar os nossos pecados, meus irmãos, nos curar de nossas falhas e nos transformar a imagem do verdadeiro Davi, o verdadeiro homem segundo o coração de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Eu quero te fazer uma pergunta apenas para que você faça a oração conforme a palavra que você recebeu nessa noite. A pergunta é: quem é o Senhor da sua vida? Por um momento, num lance da vida, Davi abandonou a Deus como Senhor. Olha quanta tragédia, olha quanto problema. Talvez você nunca tenha feito uma oração na qual você reconhecesse a Jesus Cristo como Senhor da sua vida e entendesse como você precisa andar com Deus.
Se hoje você está entendendo isso, hoje é dia de dizer: Senhor Jesus, toma conta da minha vida. Eu quero que o Senhor mande na minha vida. Eu quero obedecer o Senhor. Eu quero andar no teu caminho. Mas talvez você, por um lance, por algum período, por algumas circunstâncias, e por sua culpa, tenha se desviado da obediência ao Senhor. Hoje a palavra a você é uma palavra de repreensão dura, mas também uma palavra de perdão e graça. Perdão e graça. Hoje é dia de receber perdão e graça. Hoje é dia de nós vermos Deus acima dos piores pecados. Nós vemos Deus misericordioso, um Deus que restaura, que dá nova vida, que dá nova esperança, mesmo que tratando com o nosso pecado. Então a oração agora é: Senhor, pequei, perdoa o meu pecado, para que Deus suspenda a sentença e diga: não morrerás, não morrerás. Faça agora a sua oração. Ó Deus, nós, de outras formas, por meio da exposição da Tua Palavra, hoje nós entendemos mais uma vez como é importante servir o Senhor, obedecer ao Senhor e não nos desviar do caminho do Senhor. Deus, hoje nós vemos mais uma vez como que num lance, prejuízos terríveis podem acontecer na vida de um crente, na vida de um homem de Deus. E nós vemos que o Senhor repreende aqueles a quem o Senhor ama, e o Senhor trata com severidade o pecado, mas também reconhecemos que o Senhor pode suspender uma sentença de morte. O Senhor pode suspender, como o Senhor disse: Davi, você é merecedor da morte, mas não morrerás. Também o Senhor pode dizer hoje: você é merecedor de uma repreensão severa, de perdas terríveis, você é merecedor, você está colhendo o que você plantou, mas o Senhor pode hoje, eu sei que na tua misericórdia, o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor fez com Davi, e dizer: eu aceito o seu arrependimento, eu estou agora suspendendo a sentença, e eu te abençoo. Ah, Senhor, queremos receber isso de Ti. Só o Senhor pode, de fato, levantar o caído. Só o Senhor pode dar esperança. Nós buscamos ao Senhor, dá-nos esperança hoje, Senhor Deus. Obrigado porque a Tua palavra nos dá esperança, porque o Senhor, no meio de todo aquele lamaçal de pecado, o Senhor foi tão bom que o Senhor levantou de Salomão ali. O Senhor trouxe ali vida onde só tinha morte. O Senhor trouxe dali, daquela situação. O Senhor mostrou que a Tua graça é suficiente para levantar um homem de paz, para levantar um novo rei de Israel, que seria Salomão no futuro, para levantar alguém que seria amado pelo Senhor no meio de tanta coisa ruim. Ó Deus, o Senhor pode fazer o bem, e eu sei que esse é o caráter do Senhor. O Senhor quer fazer o bem. Nos ajude, Pai. Nós hoje declaramos essa esperança de que a nossa vida possa ser restaurada, de que o pecado pode ser perdoado, e é efetivamente perdoado quando confessado a Ti, em nome de Jesus. E hoje, Deus, nós pedimos que o Senhor faça derramar sobre nós essa chuva de perdão e graça, conforme nós cantamos mais no início do culto. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre nós, que o amor desse Deus Pai seja sobre nós, e que a comunhão, ó Deus, possa ser restaurada. A comunhão do Espírito do Senhor permaneça sobre o povo do Senhor, agora e sempre. Amém.